Bom dia aí. Vamos falar um pouquinho aqui sobre exatamente isso, né? Como jogar esses dados aí que foi amplamente aqui falado, comentado, uma bela palestra, as duas primeiras palestras excelentes, que deu bastante base. Eu já contava com isso, por isso que eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? Acreditem que muito do que foi falado é exatamente que será necessário para a aplicação. Então, por exemplo, fusos, dátums, referências geográficas, todos que foram falados no começo, o que é elipsoide, o que é geóide, etc., são coisas que têm que ser levadas em conta quando eu vou fazer um projeto e quando eu vou ambientar dados, né? Eu preciso saber a origem desses dados, saber como que eles estão construídos para eu poder ambientar eles dentro de um sistema. E esses sistemas, eles têm que estar compatíveis. Ferramentas, elas precisam entender isso para que não no final haja algum tipo de mal entendimento. Eu estava até fazendo um projeto, né, uma prova de conceito lá para o pessoal da Valec, e quando eu estava fazendo, eu fui importar algumas informações deles, e a superfície ficou afundada em relação à superfície que eu estava usando. O que é isso? Foi um erro na verdade, de selecionar um sistema de localização diferente. Eles estavam em SIGAS e eu estava trabalhando em SAD. Então, só nisso daí pode ser o mesmo fuso, mas eu estou com sistemas diferentes. Então, tem várias nuances que vão levar ao trabalho e à informação, tá? E, bom, esse slide realmente ficou um pouco claro e verde. Quando eu vou falar sobre BIM para infraestrutura, o I em cadastro, em informação, é onde eu tenho a referência da informação. O BIM, ele gera informação, ele é construído com informação. Eu vou projetar uma rodovia, vou projetar uma edificação, etc. Eu já projeto com informação, mas eu preciso adquirir essa informação. E essa informação, ela também subsidia o próprio projeto dali para frente, né? Foi mostrado aqui também já o InfraWorks, mostrando até São Paulo, com as informações da GeoSample, que eu vou mostrar um pouquinho mais como trazer, mas o importante é ter essa referência em 3D, porque você consegue visualizar aquilo que está sendo mostrado. E também um software ou uma solução que vai mostrar exatamente que uma coisa passando sobre a outra, ela gera interferência, ela não é simplesmente uma linha sobre outra. E eu preciso ter alguma coisa que seja robusta o suficiente para aguentar toda essa informação, né? Eu não tenho como, por exemplo, trazer as milhares de informações que estão lá no site do GeoSampa, e são milhares mesmo, num software que não vai me trazer a real definição de potência daquilo. E nesse mundo nós temos duas soluções. Uma que é mais focado em uma visualização 2D, porque são muitas informações, então eles reduzem o tipo de amostragem da informação e deixam metade num banco de dados e outra parte pontos, polígonos e linhas, né, e referenciados a um banco de dados. Ou quando eu trago tudo isso e tento visualizar isso num único elemento, que não só as informações de pontos, polígonos e linhas, mas também outras informações representativas, como a altura, como o tipo da rua, se ela tem 2, 3 faixas, se ela tem uma calçada, etc. Então, okay? Que estavam relacionados a um banco de dados, mas agora eu posso visualizar. Então, vamos passar aqui algumas coisas que são compostas de informação. Acho que já foi bem explicado, então vou passar bem rapidamente. Eu divido a informação que nós vamos utilizar num projeto em 3 grandes propriedades. Informações advindas de equipamentos diversos, então eu posso ter atmosféricos, semáforos inteligentes, câmeras. Essas câmeras já têm câmeras inteligentes que vão contar, por exemplo, se um veículo virou à esquerda, a quantidade de veículos, pessoas que estão andando, a quantidade de pessoas, e vão armazenando essa informação. Drones que vão fazendo o levantamento, e esses drones eles eles trazem muitas informações. GPS embarcados em equipamentos públicos, como ônibus, táxis, Uber, etc. E todas essas informações de hardware,
elas vão criando uma quantidade gigantesca de dados, né? Isso é uma primeira coisa. Uma segunda coisa são as informações históricas, cartográficas, que eu possuo ao longo da existência da cidade ou dos elementos que eu vou estudar. Então, diversos layers de informação, diversas camadas de informação que vão trazendo dados referenciais diretos no que eu vou projetar e em relação àquilo. Uma coisa é o que eu estou levantando de informação a partir de hardwares, que geralmente são daquilo que eu estou vendo ou de alguns elementos que eu estou conseguindo coletar. As outras são as históricas, né? E não só aqui eu estou mostrando algumas informações geográficas, onde existem pontos, referências, etc., mas também socioeconômicas. Então, por exemplo, o layer, os mapas temáticos que são gerados, conforme foram mencionados, eles também podem relacionar a quantidade de população no local, o investimento, o PIB relacional das pessoas que estão ali, etc. E eu vou gerando mapas que relacionam informações geográficas, físicas, né, com pontos, coordenadas, etc., com informações de dados que eu coloquei ali, que foram coletados. E eu crio esses mapas relacionais. Então, por exemplo, eu quero, vocês sabem muito bem, fazer uma linha de um ponto A para o ponto B, eu vou saber exatamente se do ponto A para o ponto B eu vou levar a quantidade de pessoas necessárias, aonde que elas estão, se naquele outro local que eu estou levando tem ou não necessidade, etc. São estudos que vão sendo gerados, e depois também para a construção. Esses dados, eles existem também, estão aí. O GeoSampa é um bom armazenamento dessas informações. E, por último, são dados que não têm nada a ver com a geração direta nossa. Nossa, que eu digo, por exemplo, vocês, metrô, que podem comprar um drone, podem usar a prefeitura, os GPS embarcados dentro da prefeitura, pode usar o GeoSampa, etc. São dados que são gerados por entidades que trabalham com mapas, etc., como a própria NASA ou o Google, a NASA que fez o levantamento topográfico do planeta inteiro, do mapa de elevação, né? E o Google que disponibiliza e pega imagens aéreas e cria um visualizador como o Google Earth, ou até próprio como o Waze, que, como foi mencionado, ele gera o quê? Origem e destino, né? Eu sei de onde que aquela pessoa saiu, para onde que ela vai e por onde ela passou. Então, isso é fantástico. E essa informação está ali. E uma coisa interessante, o Uber, por exemplo, ele está disponibilizando para as pessoas, para algumas cidades, essa informação dos carros deles. Eles geram uma quantidade gigantesca de informação. Então, eles já fornecem para algumas cidades, 6 cidades, São Paulo ainda não entrou, mas deve entrar, que é o Uber Movement, que, na verdade, eles dão essa informação para você enriquecer o seu trabalho, enriquecer a sua análise. Então, são informações que são geradas independente da nossa vontade. E essas informações podem e devem ser utilizadas também no enriquecimento dos dados e do meu projeto. Então, com esses 3 tipos de informação, é que eu vou gerar um mapa conforme aquele que foi mostrado também no InfraWorks, ou conforme mapas gerais do que eu quero. Então, por exemplo, aqui é uma cidade, né? E dentro dessa cidade eu tenho todas as informações que vieram de dados de GIS. Então, aqui, associando gasto energético dos prédios, então ele faz um mapa temático em cima disso daqui. E a visualização é muito mais rápida, né, do que simplesmente eu olhar isso e não ter essa informação. Então, por exemplo, de terreno, ou mapas de inundação, etc. Tá? E por que isso, né? O CAD mais GIS versus o BIM mais GIS, né? Porque GIS ele é uma função, mas ele não é CAD, né? Ele é um software de armazenamento de informação e visualização e retirada de informação. O CAD é onde eu vou imputar a informação ali e desenhar, fazer um projeto, criar alguma coisa a partir daqueles dados como referência. No CAD, esses dados eles são referenciais, eu consigo entender, etc. Mas se eu passar uma linha no meio, ele não vai saber o que é aquilo. Ou, quando eu trago para um ambiente de modelagem, GIS, com essas informações, eu vou trazendo aqui os shapes, né, o Shapefiles, o SHP, né, que o InfraWorks ele é uma plataforma, então, na verdade, a Autodesk como um todo,
todos os softwares trabalham com OpenGIS, né? Eles importam muitas coisas, SHP, etc. E aqui, sim, trabalhar. Então, aqueles dados ali são informações provindas do GIS, né? E eu vou fazer, por exemplo, uma nova, no caso aqui, um túnel, né, passando por debaixo desse córrego, e aqui ele já interpreta as informações, né, por exemplo, aqui a superfície, a rua que está aqui, e ele interage com essas informações diretamente. Então, eu tenho uma informação residual que eu trouxe do meu cadastro, e aqui eu estou criando um projeto em cima. Essa é a união. Quando nós trabalhamos, quando tem as pessoas que trabalham diretamente e exclusivamente com o GIS, onde elas vão interpolar informações e criar mapas, mas elas param ali. A partir do momento, aquelas informações elas vão ser utilizadas para criar um projeto em si. Daí é que eu entro no CAD. No caso, eu estou movendo isso para frente e eu saio e entro no BIM, onde eu vou fazer a modelagem direta. E essas informações, para quê? Para eu ter a possibilidade de criar múltiplas propostas, múltiplas análises, as análises em cima daquelas referências de dados. Então, por exemplo, aqui eu vou criando duas propostas, né? Estou criando essas duas propostas e tirar as quantidades necessárias para analisar entre uma proposta e outra, né? Saber qual das duas é mais viável financeiramente, mas também visualizar isso e mostrar. Será que a túnel, apesar pode ser mais cara, mas ela possibilita fazer um parque por cima, alguma coisa do tipo? Ou eu não tenho dinheiro suficiente para isso? Então, trazer as informações para esse ambiente e levar para o mundo do BIM. Mas eu vou passar aqui geral sobre os meios de aquisição de informação e de cadastro, né? Um dos meios é o velho e bom levantamento topográfico ainda, onde que a pessoa vai lá com uma estação total e faz aquele levantamento do jeito tradicional. Tem um piquete, estaciono, faço levante, levanto os pontos irradiados, fecho as poligonais, etc. Esse não é um jeito que está totalmente descartado ainda não, apesar de toda a modernidade, é uma maneira ainda de fazer um levantamento mais preciso ainda, saber exatamente aonde estão os pontos, a profundidade, onde está aquela BL, onde está aquele ponto. Então, o software eles têm que ter a propriedade de unir esse mundo, que é o do levantamento, mas também continuar dentro do projeto. Então, uma solução ela tem que trazer essas informações, relacionar num banco de dados. Então, aqui, na verdade, todos os pontos são relacionados. Tem as tabelas que vão fazer o fechamento dessas poligonais a partir de dados, né? Porque todo instrumento de medição tem um erro embutido. Então, quando eu tenho um erro embutido, eu tenho que saber qual é o erro. Não quer dizer que eu vou corrigir aquele erro, eu tenho que saber qual é o erro e distribuir esse erro de uma forma melhor. Porque se eu souber qual é o erro, eu vou acreditar, eu vou aceitar ou não aquele erro. Sempre vai existir um erro. Então, eu tenho que ter essa possibilidade de saber calcular e trazer essa informação de uma forma real. Essa é uma maneira. Outra maneira que nós possuímos de levantamento de informação, essa é um pouquinho mais atual, a partir de drones, né? Então, eu tenho uma série de equipamentos, eu posso fazer um levantamento, né? Hoje tem drones aí que são comprados em loja de brinquedo, que vem uma câmera. Então, hoje, cada vez mais as pessoas estão tendo acesso a esse tipo de informação e, a partir de fotos, o software vão fazer a reconstituição aerofotogramétrica. Isso já foi feito lá em 1970, não é nenhuma novidade tecnológica, só que lá, que foi feito de uma forma quase que manual, hoje nós utilizamos o poder de processamento de uma máquina e para ele processar uma quantidade gigantesca de informação, aliado com a foto, ele trazer detalhes que seriam impossíveis de fazer com um levantamento com estação total. Então, a partir do momento que eu tenho a possibilidade de levantar esses elementos, como, por exemplo, aqui é um caso de acho que um monastério mais antigo, né? E seria dificílimo ou quase impossível fazer um levantamento com trenas, etc. E também isso para o cadastro urbano, né? A inserção de alguns elementos que eu vou ter que desapropriar, saber exatamente aonde que ele está inserido, como que ele está inserido, mas com informação. Além das fotos, né? Eu também ter a textura, saber exatamente
quais são os elementos, a imagem ortorreferenciada, o que é isso aqui? É ele, além, novamente, né, todo tipo de medição tem erros. E quando eu trabalho com imagens, elas vão dando perspectivas diferentes. Então, eu tenho que corrigir essas perspectivas e colocar ela num ambiente real dentro do mundo. E quando o software, isso são cálculos matemáticos, ele vai fazer de forma automatizada. Ok? Uma outra maneira é laser scanning, né? A gente sabe muito bem que é outra plataforma que está se popularizando muito rápido, o levantamento de dados a partir de um laser que vai fazer um levantamento de toda uma gama de informações de uma qualidade e numa precisão fantástica. Só que o software, novamente, ele precisa entender todos esses bilhões de pontos, né? Quando começou, ele aceitava 1 bilhão de pontos, 500 milhões de pontos. Hoje aceita 16 bilhões de pontos, assim, na mesma área, né? Só que o que é informação útil e o que é inútil? Se eu tenho 16 bilhões de pontos para mostrar um carpete, é importante isso? Então, também tem que ter a condição de avaliar isso e tirar o que não é importante e colocar o que é importante. E os softwares, eles têm que interagir diretamente. Eu não posso ter aquele monte de informação e sem eu tirar a devida informação. Não adianta eu visualizar somente, eu tenho que trabalhar em cima daquela informação. Isso é uma diferenciação entre quando eu faço uma simples visualização ou quando eu faço o trabalho em cima. Então, eu posso levantar uma cidade inteira, como já tem alguns casos, né, a partir disso, e usar isso dentro de sistema de informação. Isso, eu já estou juntando 3 tipos de informação aqui, de coleta de informação, tá? Então, por saturação total e métodos convencionais, por levantamento de fotos e por laser scanning. Okay? Uma outra maneira é adquirindo essas informações que estão na nuvem, né, como a gente pode dizer, que são informações geradas pela NASA, por alguns satélites, etc. Então, softwares específicos, eles conseguem trazer e se conectar diretamente ao banco de dados, caso aqui o InfraWorks novamente, e trazer todas essas informações, por exemplo, de superfície, imagem aérea, edifícios que estão cadastrados, mas não, no caso, num cadastro proprietário, mas no OpenStreetMaps, que tem um nível de qualidade, é como o Wikipedia do GIS, né? E a partir desses dados, ele compor e criar o elemento tridimensional com esses dados externos. É lógico, e aqui gerar mapas temáticos diversos, por exemplo, de elevação, de declividade, entre outras coisas. Então, aqui, por exemplo, de declividade em áreas com possível caimento. E aqui também áreas com possível inundação, etc. Né? Então, eu tenho slopes diferentes, né? Então, declividades, ou até dos edifícios, determinar pela altura, ou se tiver dados, como tem os dados do GeoSampa, se você puxar essas informações, tem dados diversos lá, até nome, proprietário, quantidade de pessoas que estão residindo naquele local, etc. Então, também são fontes de informação importantes e que eu devo utilizar. Não talvez como uma referência direta, mas como uma referência indireta para compor o meu modelo. Tá? Às vezes, eu não tenho todas as informações ou demoraria muito para eu compilar todas as informações e, às vezes, eu preciso de uma coisa mais rápida, direta. Novamente, dentro daquela ideia de erro aceitável para o que eu estou fazendo ou me proponho a fazer. Ok? Então, aqui, mostrando novamente um pouquinho como isso funciona, mas também relacionando os dados. Tá? Então, eu vou pegar aqui São Paulo, eu vou pegar um bairro específico aqui de São Paulo, a Vila Leopoldina, e Leopoldo, acho que é isso, não estou conseguindo... Ok, aqui ele trouxe o que está na internet, né? Mas aí eu entro no GeoSampa, e dentro do GeoSampa ele tem aquele monte de informação lá, e eu quero, por exemplo, trazer as edificações, porque isso não veio da internet, ou não existe, ou não foi atualizado, etc. Mas aqui ele possui isso. Então, eu baixo o shapefile, né, o SHP, extraio ele aqui, ele tem nos 2 formatos, né, o SAD69 e SIGAS 2000, e arrasto.
E aqui eu ponho informação, e lá tem a altura do edifício. Daí eu faço uma relação entre a informação que está no GeoSampa e a informação que o InfraWorks vai ler. E eu faço algumas coisas aqui, por exemplo, ele faz um drape, ele corta também o que não é informação e joga aqui as informações diretas dos edifícios que estavam naquele banco de dados. Então, eu faço essa informação direta entre os dois bancos de dados. É lógico que eu podia trazer outras informações aqui. Aqui é um outro caso na base de mapas do Rio de Janeiro, que faz a mesma coisa, basicamente. Lá eles trabalham com... Aqui a gente baixa por bairros, lá eu consigo... Eles já fazem um corte no banco de dados e trazem a informação a partir do corte. Então, você vai até fica engraçado que aparece a edificação cortada no meio. Aqui, ó, tá vendo? Aparece aqui cortada, porque foi exatamente ali onde ele fez o corte, ele faz a intersecção. Ok? Bom, aqui mostrando um pouquinho mais de como que eu interajo com o GeoSampa. No caso aqui foi até uma demonstração que eu fiz para uma construtora, que ela quer saber exatamente como ela agrega informação, por exemplo, na prospecção de um terreno, né? Então, por exemplo, as edificações são informações a partir daqueles dados. Mas eu não trago só a edificação, eu posso trazer outros elementos. Então, por exemplo, o zoneamento urbano, eu posso trazer também, ele pintar de N cores, a iluminação pública, então, como comentado, está um pouco defasado, mas vai sendo atualizado. As árvores, então, qualquer elemento. E outros elementos, como, por exemplo, os equipamentos urbanos. Eu quero saber o hospital mais perto, eu posso botar um ponto de referência ali. Eu quero saber, por exemplo, onde estão todos os cinemas. Isso faz, e é relevante para o caso do projeto. Mas eu posso botar as escolas, posso botar um item em 3D, uma delegacia, um item em 3D, que define exatamente aquilo, e criar esse mapa para eu saber exatamente aonde eu estou me implantando. E visualizar isso em 3D. E análise socioeconômica, né? Novamente, gerando mapas temáticos em cima daquilo ali. E isso, dentro dessa demonstração, que faz o sentido para eles entenderem como que isso vai funcionar dentro do projeto deles e se aquilo, qual é o tipo, se vale a pena empreender naquele local e se o empreendimento, qual é o tipo de empreendimento, né? Se, no caso da construtora de edifícios residenciais, se vai ser de baixo, médio ou alto padrão. Mas isso pode ser referenciado também ao caso de vocês, quando vocês vão fazer alguma escolha do local da estação ou de algum outro tipo de intervenção que vocês vão efetuar, ter esse conhecimento. Aqui eu não mostrei, mas lá eu consigo importar também essas informações subterrâneas. E essas informações subterrâneas é que vão gerar um impacto direto do projeto onde vocês estão passando ou não. Ok? E uma outra maneira aqui também, que é o complemento de dados, né? É muito legal, muito fácil a gente fazer o levantamento com todas essas coisas, mas às vezes a gente tem que ir lá em campo com uma folha e fazer o cadastro daquelas informações. Aqui mostrando uma maneira um pouquinho mais simples, aqui com um tablet. O AutoCAD já tem uma versão para tablet, e que eu posso fazer esse cadastro dessas informações a partir do tablet, né? Então, e isso está relacionado com o meu desenho diretamente. Então, se eu vou colocar uma determinada placa, fazer o levantamento daquelas sinalizações ou de elementos, mas tem uma vantagem grande aqui. A vantagem que eu posso colocar, além de blocos já pré-determinados, isso facilita um pouco, estou mexendo ali com o dedo, eu posso tirar fotos do local, então relacionar aquilo, posso criar comentários e associar pessoas também. Então, eu posso, por exemplo, dentro de um cadastro que eu estou fazendo, associar uma determinada pessoa e falar, olha, por acaso isso serve também para operação manutenção, né? Estou com um bueiro aqui obstruído. Como ele está num sistema que tem um GPS embutido, ele sabe exatamente a sua localização. Junto com o mapa georreferenciado, tem aqueles problemas ainda de mais ou menos aqui, mais ou menos ali, mas te localiza aonde está. E aqui já dentro do AutoCAD, né, mostrando que aquela informação que foi levantada no tablet, ela está vinculada diretamente à informação do AutoCAD. Então, essa é uma maneira também
de fazer um levantamento, né? Existem várias maneiras e, às vezes, essa maneira também ela se faz necessária. Okay? E para quê, né? Para que tudo isso daí? Para quando eu fizer o projeto, eu conseguir associar o projeto aos elementos, né? E aqui já todos os elementos levantados, mas também os projetados. E saber e verificar se algum elemento projetado está batendo em cima do outro. Então, o BIM, quando ele entra mais nesse sentido, né? Para eu saber se algum elemento ele está dando um clash no outro. Aqui, fazendo um exemplo bem básico, né? Entre uma rede de drenagem e sanitária, mas é para mostrar que isso acontece e isso pode acontecer entre projetos de disciplinas diferentes. Então, e aqui eu posso fazer de qualquer coisa. Tá? Então, se eu estou com a minha própria linha, com alguns elementos que eu estou fazendo de projeto que vão complementar aquela linha, então eu preciso da informação, do cadastro, da origem daquela informação, e para chegar no final eu conseguir associar esses elementos. Tá? Como eu tinha dito para o Ivo, essa minha palestra aqui seria bem rápida, mas seria mais para mostrar como pegar essas informações, jogar dentro dos sistemas, né? E como eu tinha mostrado na outra, que até tinha comentado com o Ivo que talvez essa tinha que ser antes e a de projeto depois, como que eu vou usar essas informações para gerar projetos, para gerar conteúdo relacional ao meu empreendimento. Então, aqui as maneiras que eu consigo cadastrar informação dentro de um ambiente de modelagem, né, onde eu vou conseguir não só visualizar, mas modelar essas informações, e para que eu vou conseguir fazer isso, e como que esses elementos estão conectados com dados que vocês possuem diariamente. Ok? Então, para saber mais, nós temos esses mesmos endereços que eu já passei da outra vez, tá? Lembrando aqui o nosso blog, alguns webinars e aqui também o nosso canal do YouTube, que tem bastante demonstração de como que isso funciona. Aquilo que eu mostrei rapidamente, como ir lá no GeoSamp e trazer, lá tem um vídeo de 20 minutos explicando o datum, o que eu tenho que fazer, como que eu vou ter que fazer, etc. e tal, dentro da nossa tecnologia. E o e-mail aqui, por acaso tenha alguma dúvida remanescente aí que vocês tenham tido aqui nessa apresentação, tá? Então, bastante informação, eu dei assim, uma visão geral do que existe, né, do que pode ser feito. Em cada uma delas, dessas visões, dessas demonstrações, existem detalhes bem profundos do que nós podemos chegar em termos de relação direta e para onde a gente pode conseguir alcançar dentro do BIM e relacionando o projeto com o levantamento de informações. Ok? Muito obrigado aí pela chance de falar novamente.